Oi meus amigos, tudo jóia? Vou aí para vocês mostrar mais um pouquinho sobre um framework chamado HashEasy. Eu vou na verdade misturar esse framework com outros frameworks, como sempre, né? Sempre mostrando aí para vocês um conjunto aí de ferramentas que a gente pode usar para melhorar tanto na nossa parte de desenvolvimento quanto também a gente vê algumas boas práticas, beleza? Então, vou mostrar o HashEasy, o Spring, que já é comum no nosso dia a dia dos vídeos que eu faço, e também do Maven, que hoje para trabalhar com Java é indispensável, beleza? Então, se vocês estiverem gostando aí do meu trabalho, deixo aí os links do meu blog, do YouTube e do Facebook. Então, acompanhem meu trabalho. Se vocês gostarem do vídeo, deem joinha aí no canal do YouTube, que eu vou sempre tentar disponibilizar algumas coisas diferentes para vocês, beleza? Então eu vou mostrar para vocês a parte de configuração do ambiente, só que é só um resumo, beleza? A arquitetura que nós vamos trabalhar, que também é muito simples, é bem simplória, e é o referencial bibliográfico. Então aí eu tenho a gente precisa fazer a instalação da JDK padrão. Tenho lá no meu SkyDrive, nesse link que está disponibilizado na apresentação, alguns programas, incluindo o Eclipse Juno, já com os plugins do Maven já instalado, então isso facilita para vocês, beleza? Tenho também o Maven, tanto compactado o repositório como o executável. Então, o compactado é simplesmente assim, dos repositórios. É só para facilitar, para caso vocês queiram simplesmente já pegar e baixar já várias bibliotecas de uma vez. Eu disponibilizo isso porque lá na faculdade onde eu dou aula, em geral, seria complicado todo mundo começar a baixar as dependências ao mesmo tempo, beleza? Então eu já disponibilizo isso que facilita para vocês. A instalação de algumas variáveis de ambiente, então é preciso configurar tanto Java Home quanto Maven Home, e a instalação do programinha chamado Fiddler. Lembrando que no final do vídeo, nos referenciais, existe o link para vocês poderem baixar o Fiddler. Então, passo a passo, aí, pessoal, desse processo de instalação, configuração, eu deixei para vocês esses dois links, que eu já não vou repetir porque é algo padrão, efetivamente, do nosso trabalho, beleza? Então, já foi um resumo e tem um passo a passo nesses dois links. Então, basicamente, o que eu vou fazer aí com vocês, pessoal? Que eu vou mostrar. Então, nós vamos desenvolver esse projeto aqui, que seria o do HashEasy, e ele vai fazer o que? Ele vai disponibilizar uma comunicação via HTTP. Então, eu vou acessar via browser mesmo, eu vou conseguir acessar aquele serviço remoto. Então, isso é muito útil quando eu tenho várias outras aplicações aqui querendo acessar uma aplicação principal. Beleza? Todas trabalhando sobre um determinado protocolo. Então, o objetivo principal é fazer exatamente isso. Eu vou criar essa aplicação aqui que vai disponibilizar um serviço. Um serviço é basicamente uma funcionalidade. Então, equiparando uma coisa comum aí do dia a dia nosso, de todos nós, o Facebook ele disponibiliza um serviço. Então, esse serviço funciona sobre HTTP, ou seja, pela web. Então, esse serviço, quando eu acesso pelo celular, por exemplo, ele vai consumir esse serviço. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai criar um serviço usando HashEasy. Então, nós temos aí o nosso projeto Frameworks All, que a gente guarda uma configuração geral aí, dos nossos projetos. Temos também o projeto HashEasy, que é efetivamente onde a gente vai ter a implementação do comportamento dos nossos serviços, e o HashEasy Utils, que é onde eu vou colocar algumas classes puras. Mais para frente eu explico com detalhes o que seriam classes puras. Então tem aqui referencial para vocês poderem baixar aí tanto o projeto completo, se vocês precisarem lá dos programas, e também para acessar o Fiddler para vocês poderem baixar, que mais para frente eu vou chegar efetivamente a usar ele e mostrar para vocês o que é esse Fiddler, beleza? Então, é isso, pessoal. Eu já vou fechar aqui.
e nós vamos efetivamente começar com o nosso trabalho. Então eu já vou começar agora a fazer o desenvolvimento do nosso projeto. Então a primeira parte que eu vou mostrar para vocês é basicamente como criar os nossos projetos. Eu vou pegar parte desse código já pronto para tentar agilizar, mas eu vou sempre explicar esse código. Sugestão: codifiquem, pessoal, não peguem simplesmente o código pronto, porque vocês codificando, vocês vão ter o hábito de programar, porque vocês vão aprender efetivamente com os erros. Quando se erra, quando a gente coloca um código errado e a gente vai fazer o processo de entendimento do porquê que aconteceu o erro, é normalmente onde a gente mais aprende. Beleza? Então por isso que eu falo, digitem, tenham esse trabalho de fazer a codificação e não simplesmente copiar. Mesmo algumas configurações, eu vou mostrar aqui, é claro que algumas quase não mudam para um projeto se vocês seguirem a mesma estrutura. Beleza? Mas deem essa preferência. Pelo menos algumas configurações, pessoal, realmente, assim, podem só copiar e colar, pelo menos nesse momento, se vocês não tiverem muito habituado com Maven, com Spring, aí vocês copiam parte disso, beleza? Mas é importante que vocês tenham entendimento. Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aí, vamos criar um novo projeto do Maven. Lembrando, pessoal, aqui ó, no Codeplex eu tenho o meu projeto, o Frameworks All, todos os meus projetos já aqui disponíveis. Eu só saliento o seguinte, pessoal, por favor, eu vou pegar algumas configurações daqui, mas a ideia principal é que vocês façam aí o projeto de vocês. Eu vou pegar essas configurações aqui porque eu estou considerando que eu já teria, por exemplo, o Frameworks All, que é o, vamos falar assim, um projeto pai de todos os meus módulos, já criado. Mesmo assim, eu vou fazer um passo a passo para criar a partir dele. Beleza? Então, vamos lá. E só mostrando aqui para vocês também, aqui ó, essa é a página do Fiddler. E o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai monitorar as minhas requisições, que eu vou fazer para o meu servidor utilizando um browser. Então ele vai monitorar isso aqui para mim. Então vamos começar os nossos trabalhos. Então vamos criar aqui um projeto. O Group ID vai ser br.com.wpattern.frameworks. O Artifact ID wpattern frameworks all, e aqui sendo um ponto. Frameworks all, beleza. Criamos aí o nosso projeto principal. Deixa eu deletar isso daqui, que não tem justamente necessidade. Tranquilo. Vamos agora efetivamente colocar aqui algumas configurações. Então, pessoal, ó, de onde eu peguei isso daqui? Foi lá do Codeplex, ok? O que eu tenho de configurações aqui? Eu tenho até algumas coisas aqui que não necessariamente eu nem vou realmente precisar, beleza? Então, conselho, podem manter, já que a gente não vai atrapalhar, então mantém. Pelo menos a gente vai saber que tudo que é necessário para o nosso projeto já está aqui disponível. Então aqui eu tenho algumas propriedades que eu vou usar. Então, versão do Spring, isso aqui é usado em outro projeto, que é do Spring Data. O Hibernate de outro projeto, é uma versão que eu estou usando. E o SLF4J que a gente vai usar no nosso projeto, que é para logar. Então aqui são só algumas propriedades que são as nossas versões. Ok? Os nossos repositórios.
E lembrando, pessoal, eu tenho lá no meu blog algo explicando o Maven a fundo e mostrando vários detalhes. Então, se tiver dúvida, procurem lá. É na mesma parte referente a isso daqui, que é os nossos frameworks. Beleza? Então, uma dependência que nós vamos ter aí do JUnit. Eu vou remover isso daqui, porque eu não vou precisar. Aqui, pessoal, uma das coisas, um dos projetos que nós vamos trabalhar é esse daqui, ó. Frameworks. Então, pessoal, aqui, ó, eu estou adicionando a dependência possível do meu hash easy utils. Eu vou até deletar isso daqui, porque eu vou colocar em um próximo passo. Ok? Então aqui eu estou deixando Javax Inject para injeção de dependência, o Spring Test, Spring Core e Spring Context, que é para trabalhar com Spring, tanto a nível de teste unitário quanto a nível de aplicação, como Slang para logar informações. Esse Spring Data a gente não vai usar no nosso projeto atual do HashEasy, o SLF4j para log, MySQL a gente não vai usar no nosso projeto atual, Hibernate também não. Temos o HashEasy Spring, que nós vamos trabalhar aqui no nosso projeto, então essa é uma dependência extremamente importante que nós vamos ter. Spring Web, que a gente também vai precisar. E essas outras duas dependências do JSF também não são necessárias. Então aqui, pessoal, eu configurei para usar a JRE, o Java 1.6, beleza? Então aí é só uma recapitulação aí dessas nossas dependências. Vou agora criar um arquivo, que seria o nosso build.xml, para fazer a compilação Então, pessoal, lembrando, esse arquivo build.xml, que é o padrão que eu coloco aí nos nossos projetos, que é justamente para eu conseguir trabalhar com o Maven usando o Ant. Beleza? Então, essa é a configuração aqui padrão, bem simples. Ok? Feito isso daqui, eu posso até pedir para executar o remake all, não vai fazer nada. Beleza? Por quê? Porque a gente não tem nenhum módulo, submódulo. Ok? Só tomem cuidado com uma coisa. Se vocês pegarem aí essa configuração aqui lá do Codeplex, tomem cuidado para não copiar isso daqui, ó. Os meus módulos. Por quê? Porque esses módulos não estão presentes na sua aplicação. Tranquilo? Então tomem cuidado com isso, senão vocês vão ter alguns erros, mesmo aqui, fazendo a execução normal dele, sem ter nenhum projeto. Então tá aí compilando, deixa compilar aí, bonitinho. Aqui, pessoal, eu já vou começar a fazer a criação dos nossos módulos. Então, vou clicar com o botão direito ali sobre Frameworks All, Other. Aqui eu vou selecionar Maven Module, que é o módulo do Maven. Vou dar um skip no Archetype. Vou colocar o nome do nosso projeto, HashEasy Utils. WPattern Frameworks HashEasy Utils. Next. Ele vai ser efetivamente um jar, uma biblioteca que a gente vai usar dentro. E a questão de coisa rodando, nossa senhora, meu computador fica triste, principalmente por conta de gravar o vídeo. Vamos aí agora
colocar também outro módulo. Seria apenas do hash easy. Next, aqui. Pessoal, selecionem aqui como ar, ok? Selecionamos como ar, finish. Então deixa eu já fazer uma configuração aqui bem rápida para evitar alguns problemas. Então aqui, ó, abrindo o nosso projeto do hash easy, se formos observar, o packaging ele colocou como ar. Por que foi isso? No nosso hash easy utils, ele possivelmente não vai ter essa tag, ou se ele tiver, está com a configuração de jar. Por quê? Porque ele vai ser uma biblioteca. É algo que a gente vai reutilizar pelo nosso hash easy, pelo nosso ar. O que seria o arquivo ar? O arquivo ar é aquele responsável, é uma aplicação web que eu vou colocar sobre um servidor de aplicação, sobre o JET, nesse nosso caso, beleza? Que vai ser o nosso servidor de aplicação. Mais para frente eu falo o que é o servidor de aplicação, o que ele vai fazer efetivamente para nós, beleza? Então aqui eu já tenho aqui marcado o packaging como sendo o ar. Quando eu pedir para executar o remake all, ele vai acontecer um erro. Por que vai acontecer um erro? Porque todo projeto WAR, ele precisa de ter, dentro dessa estrutura aqui, do src main, web app, webinf, ele precisa ter um arquivo com o nome web.cml, que configura a minha aplicação, beleza? Mesmo que eu ainda esteja desenvolvendo, eu preciso ter isso, senão o Maven chia aí na nossa cabeça, ele reclama pra gente. Então vamos fazer essa criação desse arquivo. Então vamos colocar aqui webinf e vamos criar aqui o arquivo web.xml. Então aqui acho que nem coloquei nada aqui por enquanto, mas deixa eu ver se ele vai executar aí certinho. Acabou. Pessoal, enquanto vai compilando, já deixando a dica para vocês. Dia 27 agora, 27 de junho, nós vamos ter lá na FPU, na Faculdade Politécnica de Uberlândia, a semana acadêmica. Essa semana acadêmica a gente vai mostrar aí alguns projetos. Eu estou verificando aí a possibilidade de mostrar alguns projetos bem interessantes aí, na verdade, algumas coisas que alguns alunos desenvolveram e que tiveram o meu auxílio. Então deixo aí o convite para vocês, que acho que vai ser bem interessante para quem tem interesse. Então na verdade é a Faculdade Politécnica de Uberlândia. Então se vocês tiverem interesse de participarem, tiverem a possibilidade, se já não passar da data quando algum de vocês virem esse vídeo. Então aqui, ó, acabamos aí de compilar os nossos projetos, o hash easy e o hash easy utils. Não colocamos nenhuma dependência até o momento, pelo menos nos nossos dois projetos. E eu finalizo por aqui essa parte. Beleza, pessoal? Então, no próximo vídeo, eu venho mostrando para vocês a parte de configuração do nosso projeto. E, posteriormente, venho com outro vídeo mostrando o desenvolvimento. Beleza? Então, até mais, pessoal. Um abraço para vocês e até o nosso próximo trabalho.